Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Esta lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas encarnadas ou desencarnadas que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, desde que seja o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre práticas estranhas, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa quinta-feira, dia 2 de março. Espero que você tenha desejado um ótimo mês, que seja um mês de bastante abundância, bastante prosperidade na tua vida, em todos os setores, e que dedique o Evangelho no Lar para esse mês, que está apenas começando, para o seu anjo da guarda, para o anjo da guarda da tua família, de uma forma geral, e para que a espiritualidade auxilie você a ser uma pessoa cada vez mais equilibrada. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho, onde nós vamos falar sobre essas práticas estranhas que está lá no livro dos Médiuns, capítulo 31,
item 21, e é o André Luiz que comenta sobre isso com a gente hoje, lá no livro Opinião Espírita, de Valdo Vieira, Chico Xavier, Emmanuel e o André. Então, vão se organizando, vão deixando o seu like, compartilhe o Evangelho com outras pessoas, comentem à vontade aqui no bate-papo e dê uma olhadinha na nossa descrição do vídeo. Sempre tem coisa interessante lá para você olhar, links de instituições que vocês podem fazer doações, auxiliar de uma vez por forma pontual, ou todo mês você está ali ajudando, já deixando no débito automático ou no cartão, para sempre estar ajudando com nem que seja um valor mínimo ali aquela instituição, porque será de grande ajuda. Então, dê uma olhadinha. Tem link para você comprar livros também diretamente na Amazon e receber em casa. Eu sugiro que vocês olhem a nossa descrição, todo o Evangelho, dê uma olhadinha. Então vamos falar do nosso exórdio dessa noite, para que a gente possa ir se organizando e ficando relaxado e preparando o ambiente para o nosso grande assunto dessa noite. Vamos falar sobre açoitando o ar. E quem fala sobre isso é Paulo, na primeira epístola de Coríntios, capítulo 9, versículo 26. E o que Paulo falou? Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. E olha só essa mensagem que o Paulo trouxe para a gente e que o Emmanuel vai traduzir, vai trazer o significado dela para a gente. Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo o inegável acerto: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente, através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Preste muita atenção nessa frase e veja se isso não está acontecendo agora mesmo na tua vida. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Apressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmo. Esse assunto que a gente tem comentado muito aqui no Evangelho, da gente exigir dos outros algo que nós não estamos fazendo. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Mas, visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza, e quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que, em verdade, estiveram na carne, combatendo improficuamente, como quem passa na terra, açoitando o ar. Olha só, isso aqui é algo que eu venho falando para vocês, de que o nosso grande testemunho de amor a Deus é exatamente nos momentos de maior dificuldade, quando a gente perde um ente querido, seja ele um pai, um filho, um avô,
o marido, a esposa, é nesse momento que nós realmente declaramos a nossa confiança e o nosso amor a Deus. Porque é muito bonitinho, é muito fácil a gente dizer que ama a Deus, que segue o Cristo, quando as coisas estão indo bem na nossa vida. É muito fácil a gente fazer isso. É muito fácil. Mas na hora da dificuldade, na hora do aperto mesmo, quando nós estamos passando ali por problemas familiares, problemas na nossa vida de uma forma geral, é que nós devemos reafirmar o quanto nós amamos Deus, o quanto nós confiamos a nossa vida às mãos de Deus. E é exatamente isso que o Emmanuel fala para a gente. Olha, quando esses espíritas são visitados pela crise que vai chegar a qualquer espírito, o que é aferido? O que é conferido? Os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna. Logo, nós precisamos nos preparar com antecedência. Quando nós estamos fazendo um evangelho no lar, a gente pede para que vocês prestem atenção. Quando vocês participam de um estudo, ou quando vocês estão numa casa espírita, é para vocês estar ali prestando muita atenção, absorver aquele conteúdo e colocar em prática. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de paciência, de resiliência, não são apenas palavras que vão estar voando no ar sem necessidade, né? Como açoitando o ar. São coisas que você deve ouvir, buscar encaixar aquilo na sua vida atual, no seu momento atual, e buscar mudanças. Buscar mudanças para quando os problemas chegarem, né? Quando a gente for visitado pela crise, a gente mostre o que nós temos acumulados dentro da gente. O que está acumulado dentro da gente? Nós temos fé acumulada ou temos um vazio? Porque geralmente as pessoas procuram o espiritismo quando elas estão desesperadas. Mostra um vazio dentro delas. Falta aquela luz de emergência, que eu já dei muitas vezes esse exemplo. É exatamente isso. Está faltando aquela luz de emergência que não foi ligada, porque não estava abastecida. Não estava abastecida. Cada oração que a gente faz, cada evangelho que a gente faz, cada gesto de bondade, cada caridade é para nos abastecer para os momentos de crise. Para que você tenha algo dentro de você para os seus momentos de crise. Para que, quando chegar o momento de crise, toda essa luz que você foi guardando dentro de si, ela vá sendo usada para te reerguer, para te manter equilibrado, para te manter com a cabeça o mínimo sadia para que você pense em soluções para sair dessa situação. Agora, se você não acredita que não precisa dessas coisas e você quer esperar a sorte, então aguarde. Para que quando o momento de crise chegar, você vai ver como é que vai acontecer as coisas na sua vida. Mas é muito melhor prevenir do que remediar. Porque muitos momentos a crise chega forte, ou a crise nem é tão forte assim, mas você que está fraco. Às vezes a crise nem é tão forte, mas você que está fraco. E aí ela quebra você no meio. Se você fosse um pouquinho mais forte interiormente, emocionalmente, psicologicamente, ela nem abalaria você. Não deixaria você nem pensando nela um dia sequer. Mas como você já vem num declínio, qualquer coisinha que aparece no caminho parece uma montanha de problemas. Não espere a coisa piorar para você buscar socorro. O socorro tem que ser diário, como uma forma preventiva de problemas maiores. Uma boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite do dia 2 de março. O mês virou e eu espero que você também tenha virado algumas chavezinhas na sua cabeça, virado alguns comportamentos para que você progrida cada vez mais
assim como o Emmanuel, o André Luiz, sempre sugere a gente, olha, quem está estudando a espiritualidade não pode ficar parado, tem que ter progresso. Tem que ter progresso. Nada daquela conversinha de que eu não preciso mais ler livros. Isso é um atestado de ignorância. Né? Isso é um atestado de ignorância. Não interessa quantos anos você tem de espiritismo. Se você tem um ano, se você chegou agora, se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, e pior ainda, quanto mais anos você tem no espiritismo, você afirmar uma coisa dessa, significa que o ego está explodindo, a ponto de você achar que não precisa mais aprender, é preciso aterrar mais um pouco, colocar os pezinhos no chão, porque a pessoa está caminhando por um caminho muito perigoso. A pessoa acreditar que não tem mais nada para aprender é um caminho muito perigoso. Então, veja se você já pegou a sua água, deixa ela aí do seu lado, olhe sua lista de vibração, veja os nomes que você já escreveu ou está escrevendo, procure trazer na sua mente, reavivar a imagem dessas pessoas, dedique o Evangelho a elas, dedique o Evangelho à sua família, à sua semana, a esse mês que está começando, para que tudo dê certo, para que você tenha as melhores escolhas, os melhores pensamentos, os melhores sentimentos para você lidar com as questões que podem surgir ao longo desse mês. Feito isso, você já pegou a sua água, já dedicou o Evangelho, já verbalizou ou pensou que todo mundo que está aqui acompanhando agora seja abençoado por Deus. Então, se você ainda não pensou isso, pense agora, olhe as pessoas que estão aqui acompanhando e deseje, do seu coração, deseje, fale ou pense pelo menos que cada pessoa que está acompanhando o Evangelho nesse momento seja abençoada por Deus ou pelo Cristo, que sua família, sua casa fique cheia de luz, porque você também está recebendo essa bênção. Né? Todo mundo está fazendo esse pensamento agora, você está enviando, você está recebendo de todo mundo. Olha que maravilha. Então vamos fazer a nossa oração, depois que você teve esse pensamento maravilhoso, desejando que todo mundo seja abençoado. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração e agradecer. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Jesus por esse mês que está começando, agradecer por cada oportunidade que nós teremos ao longo do mês, agradecer por cada proteção do nosso anjo da guarda e de outros amigos ocultos que surgirão ao longo do mês para nos auxiliar, espíritos que ficam tocados com a nossa jornada íntima, espíritos que já estiveram onde nós estamos e por isso eles sabem qual o caminho que deve ser seguido e eles lhe orientam. Eles lhe orientam ao longo do mês para que você encontre o melhor caminho, tome as melhores decisões. Então eles chegam no nosso dia, falam algumas coisas, oram pela gente e seguem a jornada deles. Assim como a gente tem visto o André Luiz fazer várias e várias vezes nos livros que nós estudamos. E que você agradeça diariamente pela presença de cada espírito bondoso que passou no seu caminho no dia de hoje e soprou coisas boas para você, desejou coisas boas para você, orou por você e pela sua família. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite para vocês que chegaram aqui durante o nosso exórdio, durante a nossa oração. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de hoje, onde nós vamos tocar nesse assunto sobre práticas estranhas. O que será que são essas práticas estranhas que o André Luiz vai falar conosco
nessa noite. Ele tira esse assunto lá do livro dos Médiuns, capítulo 31, item 21. E o André diz o seguinte: prestem muita atenção, porque o que o André vai falar essa noite diz muito mesmo sobre a atual realidade do Espiritismo. E o próprio André vai mostrar para a gente que tem coisas que estão sendo feitas hoje que não faz o menor sentido que estejam sendo feitas. Simples assim, coisa que a gente já vem dizendo aqui há muito tempo no nosso Evangelho e que o André, através desse assunto lá do livro dos Médiuns, eu acho que se os espíritas lessem mais no livro dos Médiuns, eles teriam uma visão muito diferente do Espiritismo. Eles teriam uma visão muito diferente mesmo, porque ali Allan Kardec traz grandes direcionamentos sobre o Espiritismo. E o André vai trazer alguns deles para a gente essa noite. Muitos companheiros, sobre a alegação de que todas as religiões são boas e respeitáveis, julgam que as tarefas espíritas nada perdem por aceitar a enxertia de práticas estranhas, a simplicidade que lhes vige na base, lisonjeando indebitamente situações e personalidades humanas supostas capazes de beneficiar as construções doutrinárias do Espiritismo. No entanto, examinemos sem parcialidade a expressão contraditória de semelhante atitude, analisando-a na lógica da vida. Criaturas de todas as plagas do universo são filhas do Criador e chegarão um dia à perfeição integral. Mas, no passo evolutivo em que nos achamos, não nos é lícito estar com todas, conquanto respeitemos a todas, de vez que inúmeras se encontram em experiências diametralmente opostas aos objetivos que nos propomos alcançar. Não existem caminhos que não sejam viáveis e todos podem conduzir a determinado ponto do mundo. Contudo, somente os viajores irresponsáveis escolherão perlustrar atalhos perigosos e desfiladeiros obscuros, espinheiros e charcos no dédalo de aventuras marginais ao longo da estrada justa. Indiscriminadamente, os produtos expostos no mercado são úteis, mas sob a desculpa do acatamento que se deve a todos, não nos cabe comer de tudo, sem a mínima noção de higiene e sem qualquer consideração para com a própria saúde. Águas de qualquer procedência liquidam a sede. No entanto, com a desculpa de que todas são valiosas, não é aconselhável se beba qualquer uma, sem qualquer preocupação de limpeza, a menos que a pessoa esteja nas vascas da sofreguidão, ameaçada de morte pelo deserto. Então, veja que ele traz uma situação, ele diz, olha, águas de qualquer procedência liquidam a sede. Só que você não vai beber qualquer água. Você vai ter um mínimo de cuidado para poder tomar uma água que não esteja ali, né, esteja minimamente viável para você tomar e não passar mal. A menos, e ele coloca uma outra condição, a menos que você esteja num lugar que não lhe dê nenhuma outra solução e que você tem que tomar daquela água mesmo que não está filtrada, não está cuidada. Então, olhe muito bem como ele deixa bem destacado, bem separado as situações. Ele diz, a água, de uma certa forma, ela elimina a sede, certo? Isso nós sabemos. Só que você não vai usar isso como uma desculpa. Você vai buscar ter o mínimo de cuidado e, a menos que você esteja numa situação de extrema pobreza, que tem lugares que realmente não tem água potável, você só tem daquela água a beber para fazer a tua comida, como a gente já viu muitas vezes, reportagens aqui mesmo no Brasil, aqui para o interior,
do Nordeste, do Norte do Nordeste, muitas vezes, e lugares da África, não é? Que a pessoa não tem. É só aquela água ali que ela tem para preparar a comida e tomar banho e tudo mais. Então, ou ela toma daquela água que vai fazer algum mal a ela, ou ela fica com sede. Tirando essas condições extremas, você tem condições sim de olhar melhor a água que você está tomando, sem usar aquela desculpa de que qualquer água mata a sede. Então, ele vem dizendo isso com outros exemplos, como a questão dos produtos no mercado e caminhos que nós estamos trilhando. Você não vai né? Nós sabemos que todos os caminhos vão levar a Deus, mas será que, né, vai levar a gente à perfeição de algum modo? Então, aqueles espíritos que estão no umbral hoje, eles estão num caminho que um dia eles serão perfeitos. Mas você consegue enxergar que é um caminho diferente do que você está trilhando hoje? Então, se o caminho de um ser que está lá no umbral vai levar à perfeição também, e o caminho que eu estou vai levar à perfeição, será que eu devo aceitar agir como um ser umbralino, já que ele também vai atingir a perfeição? É isso que o André quer nos alertar. Fala, olha, não é porque todos os caminhos vão levar à perfeição que significa que você vai trilhar todos os caminhos. Porque tem caminhos que hoje, na etapa da jornada que você está, não faz sentido você fazer mais aquela besteira. Você está naquele caminho. Então, você está nesse caminho aqui de evolução, seguindo, buscando sua paz interior. Tem um espírito lá no umbral que está lá preso, um dia vai ser um anjo, né? Um dia vai ser perfeito. Mas ele pensa em matar, pensa em vingança. Aí você analisa isso de uma forma muito, muito errada e diz, então eu vou também, aqui na Terra, pensar em vingança, pensar em matar e tudo, porque no final das contas, todos nós chegaremos no mesmo caminho. André nos alerta para isso. Olha, tem caminhos que já não cabe mais na estrada que nós estamos seguindo. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Sabemos que a legislação humana, obtida à custa de sofrimento, estabelece a segregação dos irmãos delinquentes para o trabalho reeducativo. Sustenta a polícia rodoviária para garantir a ordem da passagem correta. Mantém a fiscalização adequada para o devido asseio nos recursos destinados à alimentação pública e cria agentes de filtragem para que as fontes não se façam veículos de endemias ou outras calamidades que arrasariam populações indefesas. Reflitamos nisso e compreenderemos que assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias para que as suas atividades atinjam a meta da libertação espiritual da humanidade não é fanatismo e nem rigorismo de espécie alguma. Por enquanto, agir de outro modo seria o mesmo que devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras, após séculos de esforço e sacrifício para obtê-lo, como se eu também, a pretexto da fraternidade, fôssemos obrigados a desertar do lar para residir nas penitenciárias, a deixar o caminho certo para seguir pelo cipoal, a largar o prato saudável para ingerir a refeição deteriorada e desprezar a água potável por líquidos de salubridade suspeita. Em doutrina espírita, pois, seja compreensível afirmar que é certo respeitar tudo e beneficiar sem complicar a cada um de nossos irmãos. Beneficiar sem complicar a cada um dos nossos irmãos, onde quer que se encontrem, mas não podemos aceitar tudo e nem abraçar tudo a fim de podermos estarmos certos. O que eu vejo disso que o André traz para a gente? De que, olha, nós temos geralmente, né, a sociedade tem uma visão, principalmente
as pessoas que buscam uma vida espiritualizada, uma vida pacífica, de acreditar que nós temos que só dizer sim, de que temos que ser bonzinhos. Não, deixa ele. Não. A gente, para seguir firmemente no nosso caminho, nós precisamos ser muito retos nas nossas decisões. Vou dar um exemplo que se encaixa aqui na nossa decisão. Ora, se eu não tenho o costume de beber, eu vou ficar aceitando amigos bêbados aqui dentro da minha casa, diante da minha esposa, diante dos meus filhos, apenas por deixa eles estão nessa fase da vida deles, estão bebendo. Eu não posso. É um caminho diferente do meu caminho. Eu não posso aceitar isso simplesmente porque eu tenho que aceitar, porque eles também serão perfeitos um dia. Nós não podemos abraçar esse tipo de coisa, de que não, está tudo bem, é tudo caminho de Deus, tudo certo. Olha, tudo bem, é caminho de Deus, cada um vai seguir para a perfeição um dia. Mas o caminho que aquela pessoa está seguindo não é o caminho que eu estou escolhendo para mim agora. Se aquela pessoa quer usar drogas, problema dela. Não é o caminho que eu estou seguindo agora. E eu não preciso aceitar que ela use aquilo perto de mim, que eu traga aquilo para a minha vida íntima. Entende? Vou dar outro exemplo. Aquele exemplo que eu já dei para vocês. De se eu sou contra a violência, e eu sei que um amigo próximo está batendo na esposa, eu vou chegar para ele e vou conversar. Cara, o que está acontecendo? Você está fazendo com a sua esposa? Cara, assim, não tem sentido você fazer uma coisa dessa. Eu sou totalmente contra isso. E se você vê que pela conversa que você está tendo com a pessoa, ela não se arrepende, e se tiver a oportunidade, ela vai fazer de novo, então você consegue perceber que ela está seguindo um caminho diferente do seu, e que não dá para admitir que aquela pessoa continue na tua vida, continue no teu círculo íntimo, no teu círculo de amizades. A gente não pode abraçar tudo, a gente não pode aceitar tudo, porque nós temos que respeitar o caminho que nós estamos seguindo. Se fulano quer fazer tal coisa com os filhos dele, é problema de fulano. Os filhos são responsabilidade dele. Ele deve saber o que ele quer de melhor para os filhos dele. Isso não significa que eu vou aceitar que fulano ofereça ou faça as mesmas coisas com os meus filhos, porque eu estou dando um outro direcionamento para os meus filhos. Então, nós temos, em primeiro lugar, saber exatamente o que nós desejamos. Porque se nós não sabemos, e algo que até a Dili trouxe na nossa live sobre saúde mental, se eu não sei separar o que é meu e o que é dos outros, complica demais. E o autoconhecimento nos ajuda a criar esse filtro na nossa vida do que é meu, dos sentimentos que são meus, dos pensamentos que são meus, para o que é pensamento e sentimento dos outros. Porque eu não posso permitir que tudo fique junto, misturado, porque pode criar uma confusão enorme na minha cabeça, a ponto de eu achar que aquele sentimento que eu estou sentindo realmente é meu. E às vezes não é. É de estar tanto ouvindo uma pessoa X falando sobre aquela coisa e presenciando aquilo, eu acredito que eu também estou vivendo aquilo. E não é possível. Não é possível. A gente estava até conversando com o meu filho um dia desses, né, ano passado, de que ele tinha uma amiguinha dele da escola que tem muitos problemas na família, de
falta de atenção da mãe e tudo mais. E ela, de uma forma querendo desabafar com ele, ia contando as coisas ruins que acontecem na vida dela, e, e meu filho, de uma forma tentando ser simpático, empático com ela, dizendo: ah, eu entendo, eu também passo por isso, eu também passo por isso. A gente ouvindo essa conversa, e a gente sabe, vendo a conversa dele com a menina, ouvindo e lendo a conversa, falar: que história é essa? Que história é essa que você também passa por isso? E você não passa por nada disso que a menina está passando. Então, pare de falar, pare de afirmar uma coisa dessa. Pare de afirmar uma coisa dessa. Porque você não passa. Não fale isso para agradar ela. Não fale isso para você se igualar a ela. Que não é a sua realidade. Não é mesmo a sua realidade. Então, pare com isso. Até mesmo para que ele não internalize isso de uma forma verdadeira, dele achar que os problemas que ela passa com a mãe, com o pai, que são separados e ela tem um grande problema com a mãe, ele acredite que ele passa pela mesma questão. Mas não passa mesmo. Mas não passa mesmo. Então, a gente chamou a atenção dele. E isso também é a vantagem da gente estar ali muito próximo dos filhos. De ver essas conversas e corrigindo a rota. De que, cara, não faz sentido. Não faz sentido você ouvir uma pessoa reclamando ali da relação do que está tendo com o pai, com a mãe, e você dizer: ah, eu entendo, eu também passo por isso. Porque é mentira. É mentira. Então nós temos que entender, mas nós temos que separar e dar um direcionamento. Dizer: ó, eu estou observando a realidade da pessoa, eu entendo que é a realidade dela, não é a minha, e o que eu posso fazer é procure ajuda, porque eu não consigo te ajudar. Como é que uma criança, né, um pré-adolescente de 13, 14 anos vai ajudar uma questão tão densa que é a relação de uma mãe com uma filha, um problema familiar complexo? Não dá. Isso é coisa para profissional resolver. Então não adianta. E pode até trazer uma certa angústia, né? Ele que já é ansioso por natureza, já não já vai piorando, porque fala: olha, é você direcionar e dizer: olha, procura ajuda, que eu não posso te ajudar. Eu entendo, sinto muito que você esteja passando por isso, mas eu não posso te ajudar nisso. E a gente deu esse direcionamento para ele e conversou com ele, falou: cara, não é assim que você deve agir quando uma pessoa vem contar um problema para você, de você dizer: ah, eu entendo e eu também passo por isso, porque não é a sua realidade. Eu entendo que você queira fazer com que a pessoa, né, se sinta abraçada, né, consolada, mas está fazendo da forma errada, porque você está assumindo um peso que não é seu. Por isso que quando a Dili trouxe para a gente isso no nosso evangelho, no dia 28, de a gente separar muito bem o que é meu, o que é do outro, porque a gente começa realmente a filtrar as coisas da nossa vida. E eu começo a dizer: isso aqui eu aceito, isso eu não aceito, o limite até aqui, isso aqui eu deixo passar, para que você acabe não se desviando muito do caminho. Você não acabe abraçando tudo, como se você fosse aquele perfil de herói, de que o problema da humanidade é meu. Então, todos os problemas são meus, eu vou tentar resolver. Se você tentar abarcar nesse perfil de herói, talvez você não aguente. Talvez você não aguente. Porque você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Até porque são as pessoas que têm que resolver o problema delas. O que você pode é auxiliar de alguma forma, mas você não pode chamar o problema para si. Não dá para chamar o problema para si. Porque você já tem os seus. E aí você acaba deixando os seus de lado ou acaba juntando com os seus e vira um problema maior, porque você fica angustiado porque não conseguiu resolver o problema dos outros, você também não consegue resolver os seus, e vai surgindo mais pessoas com problemas, e nós temos um problema muito grande.
para resolver. Então, o primeiro passo nesse quesito é a gente saber separar muito bem, saber o que é nosso, o caminho, descobrir o caminho que você está trilhando. Se é o caminho do espiritismo, ora, eu tenho que realmente ver, estudar o espiritismo, estudar, fazer as nossas anotações. Você não é obrigado a concordar com tudo que está nos livros, né? Não é obrigado mesmo. Talvez por falta de conhecimento ou realmente por você não concordar com aquilo, e aí você vai buscar outras referências. Tá, fulano falou aqui sobre tal coisa, eu não concordo, né? Talvez seja ignorância da minha parte, ou realmente eu esteja correto. Então, eu vou separar essa questão aqui para eu buscar outras fontes, até de outros caminhos, para que consiga me responder isso aqui melhor. E você vai, estuda, aprofunda. É dessa forma. Não é uma negação completa, que você vai ser fanático e dizer, não, fulano disse, não tem ninguém que fale nada contra. Não pode ser assim. Não pode ser assim mesmo. Você pode contestar as coisas, só que você não vai negar e simplesmente acabou. E ficar condenando a pessoa. Você vai buscar a resposta. Por que eu não concordo com isso? Já parou para pensar sobre isso? De você questionar, por que eu não concordo com esse ponto de vista da pessoa? Por que eu não acredito nisso? E se você for buscar essa resposta, até mesmo levar isso para um psicólogo, para um terapeuta, vai gerar uma discussão muito boa para você buscar entender dentro de você o porquê que você não acredita em tal ponto de vista. Já pararam para pensar nisso? De você chegar e levar para o seu terapeuta e dizer, olha, essa semana fulano trouxe tal questão e é uma questão que eu não acredito, né? Uma questão que eu não acredito. Eu queria buscar entender o porquê que eu não acredito nisso, né? Porque para determinadas pessoas isso é algo válido, pessoas acreditam naquilo realmente e eu não acredito naquilo. E se aquilo realmente gerou um desconforto em você, você tem que buscar entender o porquê que gerou um desconforto. Se você simplesmente não acredita, porque vai no caminho contrário da tua fé, tudo bem. Você simplesmente não acredita, como algumas pessoas podem achar. A violência é a chave de tudo. Assim, eu não concordo. Não preciso nem levar para terapeuta, porque é algo que para mim é muito claro. Não gera angústia dentro de mim, não gera dúvidas. Pelo contrário, eu só reafirmo, falo, eu acredito de verdade que o caminho não é pela violência. E pronto, acabou. E a importância de você saber exatamente o que é seu e conseguir separar os teus pensamentos dos pensamentos de manada das pessoas vai lhe ajudar a ter uma clareza das tuas respostas, das suas decisões. E você vai saber defender aquilo e você vai saber sustentar aquilo independente da pressão que venha de fora. Independente da pressão que vem de fora. É um absurdo que você tenha feito isso, pensado isso, votado em fulano. Olha, se você não vota em fulano, decisão sua. A minha decisão é essa. Mas por quê? Olha, eu não quero ficar discutindo os porquês que eu voto ou não voto em fulano. Eu não quero ficar discutindo com você os porquês de eu tomar essa decisão ou não. É uma decisão minha e pronto. Simples assim. Não vou ficar aqui discutindo para tentar convencer você de que você tem uma decisão contrária. E muito menos eu quero tentar ser convencido da decisão que você tem. Apenas a tua decisão, essa minha, e vamos seguir felizes, cada um com a sua decisão. Simples assim. Se a gente pudesse, se a gente fizesse isso cada vez mais, as pessoas iriam entender que elas não podem ficar interferindo assim na vida das pessoas como elas querem. De que, tá, essa é a sua decisão. Porque quando você diz algo contrário, as pessoas começam a mandar vídeo, começam a mandar texto, começam a mandar coisa para tentar te convencer do contrário. Falar, olha, eu não preciso disso. Eu já estou muito bem convencido do caminho que eu escolhi. Não me interessa o caminho que você escolheu. Eu estou firme no meu
E para mim tá ótimo. Se não é o mesmo caminho, segue teu caminho, seja feliz. Eu estou feliz na minha decisão. E é isso. Porque as pessoas sentem como na obrigação de querer converter você. É muito, é bem um retrato dos dias atuais. Quando você é contrário a alguma coisa, as pessoas tentam tentar trazer você para o clubinho delas. Só que você não está querendo. Você já é muito firme nas suas decisões. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, dê uma olhadinha nos nomes que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração, e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Deus abençoe a vida delas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, a sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua participação nessa noite de hoje. Muito obrigado por todos os comentários, por todos os likes. Se você ainda não deixou seu like, seu gostei no vídeo, deixe seu gostei agora, para que o YouTube possa reconhecer e indicar o Evangelho para mais pessoas. Quem sabe assim a gente pode ajudar muitas outras famílias, pessoas que estão precisando encontrar um Evangelho para iluminar suas vidas. Muito obrigado.
Amanhã a gente se encontra novamente no nosso café e no nosso Evangelho no Lar. O nosso café no Instagram, ao vivo, uma conversinha rápida, e o Evangelho no Lar aqui no YouTube. Um grande abraço, fique com Deus, uma boa noite e até amanhã.